dia me batizas outra vez, me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. És água viva, é vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. Iniciamos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando aparece uma nuvem escura no céu, é um possível sinal de quê? Quando alguém dá um presente para outra pessoa, o que isso indica? Quando vemos uma fumaça muito intensa no meio da cidade, o que isso sinaliza? Quando alguém manda um coraçãozinho via mensagem do WhatsApp, o que isso pode ser? Portanto, há objetos e gestos que sinalizam realidades maiores do que o simples objeto, imagem ou gesto. Na fé, isso ocorre de outra forma. Temos sinais e gestos que indicam o quanto Deus nos ama. O maior sinal que o Pai nos deu foi Jesus Cristo, seu próprio Filho, para revelar um amor que nos salva da mentira, da injustiça e da morte. Jesus, por sua vez, garantiu que jamais nos abandonaria e por isso deixou alguns sinais na Igreja que revela essa sua presença amorosa. São os sacramentos. Hoje veremos quais são eles e o que significam. Senhor Pai Santo, na água do batismo e na unção do Espírito, no pão da vida e na graça do perdão, encontramos Teu amor por nós. Concede-nos, Senhor, acolher o dom que os sacramentos realizam em nossa vida, que eles nos sustentem, nos purifiquem e nos santifiquem, para sermos unidos cada vez mais ao Cristo, Teu Filho e nosso irmão. Amém. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. De fato, eu mesmo recebi do Senhor aquilo que lhes transmiti. A saber, na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus pegou o pão e, dando graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é para vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que dele beberem, façam isto em memória de mim. De fato, todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos ver uma outra tradução da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que Ele venha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo está falando ao povo de Corinto nesse texto. O
que ele diz que recebeu e transmitiu? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o. O que Jesus disse ao tomar o pão? Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. O que Jesus disse ao tomar o cálice? Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. O que significa comer o pão e beber do cálice? Lembramos a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo lembra a instituição da Eucaristia. Ela é a memória da morte de Jesus que entrega sua vida na cruz para que todos tenham vida. O pão e o vinho na celebração da Eucaristia se tornam o corpo dado e o sangue derramado do Senhor. A comunidade de Jesus celebra com pão e vinho e atualiza o sacrifício de Jesus na cruz. Esse gesto se repete em cada missa até que Jesus venha no final dos tempos. Os sacramentos são sinais visíveis da graça invisível de Deus, instituídos por Jesus Cristo e confiados à Igreja. São sinais que manifestam o amor que Deus tem por nós. Os sacramentos sempre têm um sinal visível. Se não pudéssemos percebê-lo, deixaria de ser um sinal. Esse sinal tem uma matéria: pão, vinho, água, óleo e uma forma. Uma frase que é pronunciada para que seja sacramento. Por exemplo, eu te batizo, eu te absolvo, eis o meu corpo. Deus, em Jesus, garantiu que ao longo da vida sentiríamos seu amor de forma especial em diferentes momentos. No batismo é o nascimento da graça. Na crisma é o desenvolvimento da graça. Na Eucaristia é o alimento para a vida. Na penitência é a cura das fraquezas e quedas. Na unção dos enfermos é o reestabelecimento das forças. Na ordem, ou sacerdócio, gera o poder de servir a Igreja para a salvação da humanidade. No matrimônio, santifica a decisão humana de viver no amor e na graça de Cristo, formando a família. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina. Os ritos visíveis sob os quais os sacramentos são celebrados significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Produzem frutos naqueles que o recebem com as disposições exigidas. O Espírito Santo prepara para a recepção dos sacramentos por meio da palavra de Deus e da fé, que acolhe a palavra nos corações bem dispostos. Então os sacramentos fortalecem e exprimem a fé. Os 7 sacramentos têm seu fundamento em Cristo, pois é Ele quem age em todas as celebrações. Eles estão fundamentados na palavra de Deus. Batismo. Sua instituição está nos textos. Ide ensinai todas as gentes, disse Jesus a seus discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, promete Jesus. Crisma. Os Atos dos Apóstolos mostram que o seu rito consiste na imposição das mãos, diferentemente do batismo que utiliza a água. Os apóstolos Pedro e João, enviados a Samaria, impunham as mãos sobre os que tinham sido batizados e eles recebiam o Espírito Santo. Eucaristia. Na última ceia, Jesus tomou o pão, o abençoou, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E tomando o cálice, deu graças e o deu a eles, dizendo: Bebei deste todos, porque isto é o meu sangue, que será derramado por muitos para a remissão do pecado. Penitência. No dia da ressurreição, Jesus apareceu no meio dos apóstolos e, mostrando-lhes as mãos, disse-lhes: A paz esteja convosco. Assim como meu Pai me enviou, eu vos envio. Soprando sobre eles, disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos.
Unção dos enfermos. Seu fundamento está nas palavras de São Tiago. Está entre vós alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E o Senhor o aliviará, e se tiverem em algum pecado, ser-lhe-á perdoado. Ordem. Por esse motivo, diz ele, te admoesto que reanimes a graça de Deus que recebeste pela imposição de minhas mãos. E por onde Paulo e Barnabé passavam, ordenavam sacerdotes para cada igreja. Matrimônio. Não separe o homem o que Deus uniu. Esse mistério ou sacramento é grande em relação a Cristo e à Igreja, diz o apóstolo Paulo. A atividade da semana será perguntar às pessoas que moram na sua casa quais sacramentos elas receberam. Anotar e enviar para o WhatsApp do Padre Marcos. Senhor, é uma história de amor e de fidelidade que Tu inicias sempre de novo em nós. A carne é lavada para que a alma seja purificada. A carne é ungida para que a alma seja consagrada. A carne é assinalada para que a alma seja fortificada. A carne é nutrida pelo corpo e sangue de Cristo para que a alma seja saciada de Deus. Ajuda-nos a corresponder a esse dom da Tua misericórdia por nós. Ó Deus fiel, que sempre renovas o Teu amor por nós. Amém. A bênção vamos pedir no fim de nossa oração. Que Deus proteja-nos todos e faça nossa união. Que Deus proteja-nos todos e faça nossa união. A Cristo muito obrigado, e aos nossos irmãos também. A fé nos guarde unidos, agora e sempre. Amém. A fé nos guarde unidos, agora e sempre. Amém. Rezemos todos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.